A música é linda, né? E a gente tem vontade de ficar ouvindo. Mas já que está aqui sempre com a gente. E nesse mês de aniversário, né, está também hoje aqui conosco as nossas comemorações dos 40 anos. E a gente, para comemorar, né, nós estamos esse mês com convidados, pessoas queridas que vêm aqui trazer a sua contribuição para as nossas comemorações, as felicitações pelos 40 anos do GEF. E nós agradecemos a todos eles. Nós estamos hoje com o Zé Gomes, que é aqui da Federação. Alguns já conhecem ele, é uma alegria ter aqui conosco. E a nossa irmã Marilúcia está aqui para fazer a prece inicial de preparação, para que nós possamos já iniciar a nossa reunião. Então, vamos pedir a ela e depois Zé Gomes vai falar sobre evangelizar a si mesmo, a reforma íntima. Olha, o negócio é sério, viu? Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs da casinha de Francisco de Assis. Por que não dizer da imensa emoção que nos toma estar aqui? Agradecer ao Pai do céu a imensa misericórdia que tem conosco em termos dado a casa de Francisco de Assis, para aqui estarmos, congratulando os nossos corações, essa emoção que nos invade nesse momento e em todos os dias da nossa existência, que possamos estar neste momento de joelho aos teus pés, amado Mestre Jesus, e agradecendo por essa ímpar oportunidade. E aqui estarmos, unidos e reunidos em teu santo nome, Jesus. É com esta emoção, é com o coração em festa, que nós estamos de joelho e agradecidos por este momento em que a casa de Francisco está a completar 40 anos de existência. É que nós, de joelho, Mãe Santíssima, rogamos a Ti a imensa misericórdia. E vamos dizer assim: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarno. Que a doce e serena paz do meio Rabi da Galileia nos envolva hoje e agora e para todo o sempre. Que assim seja. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria bem grande voltar a essa casa. Há pouco tempo estávamos lá atrás conversando um pouquinho, por isso que ela está mais emocionada ainda. Conversando sobre a vida da gente,
a caminhada da gente, a trajetória da gente, passear lá pelo centro da cidade, olhar a vida andando, falando de coisas que nem existem mais. Depois falamos da idade da gente e dizemos, para por aí, né? Para por aí, né? Conversando, naquelas, não é? Aquelas lojas bonitas onde a gente passava. O tempo vai passando, já é novembro, do próximo mês de dezembro. Não é assim? E já a partir de agora, parece que o clima vai mudando na cabeça da gente, não é? E quase sempre, quando chega assim novembro, a gente quer estar com a casa bonita, arrumada. E aí a gente começa a fazer aquela limpeza que parece que a gente só faz mais profundamente no final do ano, não é isso? Final do ano, muitas vezes, naquela limpeza, a gente começa a jogar coisa fora, não é? Jogar coisa fora. E às vezes, na hora de jogar coisa fora, a gente olha, será que eu vou precisar ainda? Não é assim? E aí vai escondendo, tirando das vistas aquelas coisas. Se tivéssemos fotografado, acho que dos últimos 10 anos, a gente foi juntando e escondendo. Por que eu estou dizendo isso? É preciso que na vida da gente, a gente vá avaliando não só as coisas, mas as atitudes, as emoções que já não servem mais. Não é? Mas como é difícil, às vezes, se livrar de certas coisas. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é? E a gente muitas vezes nem se lembra de perguntar por que a gente está nesse mundo? O que a gente veio mesmo fazer aqui? Nesse mundo tão cheio de coisas boas, mas também tão cheio de dificuldades, não é isso? Tão cheio de dificuldades. Muitas vezes até pensamos em objetivos para a vida da gente, para amanhã, para o mês seguinte. Mas será que a gente pensa em objetivos para a caminhada da gente toda aqui na Terra? Perguntar-se quem eu sou? Por que eu estou aqui? Olha para a tua família. Olha para a tua família. Quanta gente parece que já nos acompanha há tanta encarnação, chega a adivinhar o pensamento da gente. E casa. Mas muitas vezes em casa, quanta gente difícil, não é? Às vezes a casa da gente é aquele lugar onde, se possível, a gente saísse de casa quando não tivesse ninguém para olhar para a cara da gente e chegar quando todo mundo estivesse dormindo, porque encontrar-se é briga certa. Não é assim? E será que a gente se pergunta, Senhor, sabemos que não temos a família que temos por acaso? Qual a importância, então, desse irmão difícil, esse filho difícil? Qual a importância dele? Por que ele está pertinho de mim? Ele não está perto de você por acaso. Então a gente vai descobrindo objetivos na vida nessas coisas ordinárias, nessas coisas do dia a dia. Imagina agora
qual eram os seus planos para você? O que você queria para a sua vida há 30 anos passados? Hoje, você é exatamente aquilo que você planejou há 30 anos? É? É ou não é? Às vezes até a gente constrói parte daquele sonho, não é? Mas muitas vezes, meu Deus, planejei tanto. Mas é preciso que a gente leve essa questão não só para o dia a dia, mas para a vida por inteiro. Esforçar-se o tempo inteiro, todo dia, cada minuto, para ser melhor do que ontem. Por isso a importância daquela reflexão lá no final do dia, como nos recomenda o Evangelho. Senhor, o que é que eu fiz hoje em meu benefício? Não só para a melhoria das coisas materiais, mas para que eu me elevasse melhor como espírito. Será que hoje eu fui capaz de perdoar? Será que hoje eu fui capaz de esboçar um sorriso? Será que hoje eu fui capaz de abraçar aquela pessoa com quem tenho dificuldade de olhar? Será que fui capaz de emitir um bom pensamento para aquela pessoa com quem eu não me relaciono muito bem, pedindo para que Deus dê para ela a mesma oportunidade que eu tenho de conhecer a doutrina? Então, essa renovação, essa faxina interior, às vezes a gente se preocupa muito de cuidar da fachada. Mas é preciso que todos os dias cuidemos do nosso interior. Essa reforma interna, que tipo de atitude não me serve mais? Que tipo de pensamento não me serve mais? É claro que não é fácil jogar fora certas coisas que nos acompanham há tantos anos. Quando a gente olha com carinho aquele código divino que Jesus nos deixou, e Ele mesmo, Jesus, capaz de demonstrar na prática tudo aquilo que disse. Ele é nosso guia e modelo. Reformar-se é compreender o Evangelho de Jesus, é entender o Evangelho de Jesus e já não crer porque papai mandou, mamãe mandou, o padre mandou, o pastor mandou, mas encontrar razões para crer. E a doutrina espírita é esse manancial de argumentos, de instruções, que parece põe um holofote, uma lente de aumento naquilo que Jesus disse. Ela não traz nada novo. A doutrina espírita nos dá um novo olhar acerca dos questionamentos nossos e todas as existências. Então, todo dia, uma página do Evangelho, refletir acerca dele e dizer: Senhor, eu estou tentando me aproximar desses princípios. Eu estou me esforçando para mudar. E quando a doutrina espírita nos esclarece acerca da reencarnação, meus irmãos e minhas irmãs, como entender a justiça de Deus senão pela reencarnação? Quando a gente vê pessoas nascidas em condições tão ideais, com saúde tão perfeita, e outros, desde pequenos,
tão doentinhos. Como entender a justiça de Deus nisso? Só a reencarnação nos explica. Só ela. E nessa perspectiva, a gente pergunta para o coração da gente: como tenho usado o meu tempo? Como estou usando o meu tempo? Já perceberam que muitas vezes aquelas pessoas que dizem não tem tempo nunca e tá o tempo inteiro no zup, zip, zap, ali que não larga aquilo de jeito nenhum, não é? Como tenho utilizado o meu tempo? Porque vai chegar o dia e não manda um aviso em que a gente tem que voltar. E a grande questão é como você utilizou as oportunidades. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que perdi sem conta tanto tempo. Frei Rafael de Jesus, lá em 1616. Como você tem usado o seu tempo? A missão da doutrina espírita, a principal dela, é te alertar da tua importância nesse mundo para você e para os teus contemporâneos e te alertar em como você está usando o teu tempo. Quando Jesus disse que nenhuma das ovelhas do rebanho do seu pai se perderia, nenhuma, inclusive você. Mas quem deve dar os passos para que essa mudança ocorra é você. A gente fica, então, na perspectiva dos milagres, de que as coisas aconteçam magicamente na vida da gente, a mudança do mundo inteiro, ou começa primeiro da gente, ou não começa de jeito nenhum. Sabe quando o Evangelho nos diz: reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho? É fácil amar o amigo? É. Mas é fácil amar o inimigo? Não é. É claro que o Evangelho nos diz que a gente deve ter, então, o mesmo desprendimento, o mesmo sentimento que a gente tenha pelo amigo, a gente tenha pelo inimigo. Mas é preciso que a gente ore para que Deus dê ao inimigo as mesmas oportunidades que nós temos de conhecê-lo, de conhecer a Jesus. Até porque, meus irmãos e minhas irmãs, aquele inimigo que mora com a gente, que vive com a gente, quando ele desencarna, não pense que você se livrou dele, não. É melhor ele vivo, encarnado, pertinho de você, do que ele desencarnado. Ele está te vendo o tempo inteiro. Misericórdia, a outra disse. Então, reformar-se, aí, sabe, essas coisas que no olhar parece pequeno, porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós até compreendemos nessa perspectiva de mudança. Às vezes até tu faz o seguinte: fica de olho no relógio. Quando faltar, porque eu estou cedo para vir aqui, quando faltar 5 minutos, tu diz: 5 minutos. Tá certo? Pronto. Eu não cozinhar para ver o juízo do povo. Então, quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nessa perspectiva de mudar, de ser outro, mas é preciso que seja uma perspectiva verdadeira,
não parecer bem, não parecer aos outros aquilo que você não é. Porque o Evangelho já diz, certos homens de fingida bonomia, que têm no rosto um sorriso e no coração um veneno. A gente está falando de reforma pessoal, de dentro para fora. Às vezes até compreendemos tanto a doutrina espírita, lemos tanto, estudamos tanto, que se alguém nos disser uma frase qualquer da codificação, a gente, para mostrar que sabe, empina o nariz e diz assim, livro tal, capítulo tal, item tal, e se disser a editora, a gente alinha e a página na busta. Bom, quando ele descer da tribuna, pisa no pé dele e você sabe quem ele é. Não é? Então, reformar-se intimamente, essa conquista pelo esforço pessoal, aproveitando, então, cada estágio da existência. E a gente aprende muito mais na hora da dificuldade. Quantas vezes viemos ao centro espírita para pedir que os espíritos tirem os problemas da vida da gente? Não é? Vocês conhecem gente sem problema? Todo mundo tem. A gente aprende aqui a não pedir para que os espíritos tirem os problemas da gente, não. A gente aprende a pedir para Jesus para que Ele nos dê alegria, coragem e bom ânimo para enfrentar as broncas de hoje e aquelas que com certeza virão amanhã. Senhor, o que essa dificuldade está querendo me dizer? O que eu tenho que aprender com ela? Por que cheguei a esse estágio da minha vida? Qual foi o meu caminho? Qual foi o meu percurso? Quais foram os meus tropeços que fizeram com que eu chegasse nessa situação? Permite, Senhor, que eu possa refletir acerca disso, não para sofrer masoquisticamente, mas para me entender em percurso, me entender a caminho, entender o meu progresso pessoal. Não pense em mudar muita coisa de uma hora para outra, porque muitas vezes acontecem falsas mudanças. Reflita no seu dia a dia, na maneira como você vê o mundo, como você fala, como você olha o irmão de caminhada. Muitas vezes, o defeito dos outros, aquele que nos incomoda terrivelmente, na verdade é algo que a gente tem e que nega em si mesmo. Incomoda porque o outro é como se fosse, de alguma maneira, espelho nas dificuldades da gente. Não é? Então, tenta a ver as coisas desse mirudinho, analisar os teus sentimentos e percebendo que você tem coisa que não é muito boa do ponto de vista do sentimento, propõe para você mesmo soluções. Não está certo. Eu tenho que mudar isso. Se não conseguir sozinho elaborar um plano de mudança, busca ajuda. Por exemplo, o atendimento fraterno do Centro Espírita, a gente refletir junto, traçar um novo programa pessoal. Quantas vezes, e vou repetir aquilo que já disse aqui uma vez. Às vezes, naquela hora da reflexão, senta-se na beira da cama e a gente começa a pensar um pouquinho sobre o dia. Não é? A doutrina espírita nos recomenda a prece como se fosse uma conversa com Jesus. Uma conversa sincera. Não aquela conversa que a gente faz reclamar. Tem gente
repito, que gosta de ser melhor do que os outros, até porque não presta, né? Fulano, eu estou com a dor de cabeça, deixei na minha daqui. Não é? E quando a gente já se senta lá na beira da cama e diz, Senhor, está difícil mudar, me ajuda a mudar. Eu não estou conseguindo mudar. Às vezes até tenho bons propósitos, mas fica difícil colocar na prática. Quando você abre o teu pensamento nessa perspectiva, você recebe ajuda. Mas se você senta na cama para fazer uma prece, como se Jesus fosse delegado de polícia, Senhor, a conta está atrasada, a vaca morreu, o galo não sobe no telhado, só falta no meio da peça, Senhor, agora imprima o boletim de ocorrência, como se Jesus fosse delegado. Não é? Primeiro, agradece pela vida. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente passa por situação difícil da saúde, da financeira, e a gente pensa, não vai passar nunca. É preciso que a gente acredite que passa, que a gente se mexa, que vá atrás, que busque ajuda. Mas que não cruze os braços. Então, reformar-se intimamente é aprender a cultivar bondade. Mas não é ser bom interesseiramente. É ser bom, como nos diz o Evangelho, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a tua mão direita. Mas quantas vezes, e hoje principalmente, quando a gente vê o tuk-tuk, toque-toque, o povo sai fazendo coisa boa pela rua e filmando, né? Assim, ajudou o menininho, aí tá lá filmando, eu quero pontos para poder ganhar dinheiro com isso. Né? É uma febre de buscar seguidores, que mesmo o bem hoje, mesmo quando se faz o bem, é buscando retorno com aquilo que se faz. A verdadeira bondade é aquela que a gente, se entendendo com defeitos, se entendendo com dificuldade de compreensão, vendo outra pessoa, muitas vezes sendo injusta, muitas vezes cometendo certas coisas, admitir que é um irmão a caminho da luz, como você. Apenas você tem outro nível de entendimento. Aliás, repetindo mais uma vez aquilo que já disse aqui, quando se perguntou para Allan Kardec como se reconhece o verdadeiro espírita, aí ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas eu pergunto, qual de nós já se encontra perfeitamente transformado moralmente? Ninguém. Então, ser espírita é estar buscando melhorar todo dia. Não é a Assembleia dos Santos aqui, de jeito nenhum. E Kardec ainda diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende todos os dias para combater as suas inclinações mais. Então, sendo espírita, costumo dizer, é a maior concentração de mal inclinado por centímetro quadrado, se esforçando todo dia para ser melhor. Não é assim? Se esforçando todo dia. Reformar-se é entender as pessoas nessas perspectivas. Mas muitas vezes a gente tem olhos críticos demais para os outros e complacentes demais para nós mesmos. Todo mundo tem defeito, menos eu. Então,
não busca perfeição em ninguém. É melhor que você aprenda a gostar de quem tem defeito e busque conhecer esse defeito. Crescer junto. Lembra que no mais grandioso projeto de reforma da humanidade, que depende então da reforma de cada pessoa, boa tarde, o grande projeto de reforma da humanidade, que começa com a reforma de cada um de nós. Aquele que veio com essa missão, o mais perfeito de todos eles, Jesus. Ele mesmo não foi criado perfeito. Deus criou a todos simples e ignorantes. Jesus, é claro, tem uma história milhões de vezes mais antiga que a nossa. Foi crescendo, mas esforçou-se tanto, cresceu tanto, aperfeiçoou-se tanto, chegou de tal maneira perto de Deus, que pôde dizer: eu e o Pai somos um. Somos um não porque sou tão Deus quanto Ele, mas cheguei tão pertinho que posso entender perfeitamente o pensamento dele e trazer o pensamento dele tal qual ele verdadeiramente é. Nós, um dia, todos nós seremos anjos. E olhando para o rostinho de vocês, vai dar cada anjo e anja bonita aquilo, olha só. E nesse processo de mudança, quando a gente chegar bem pertinho de Deus, nesse processo de reforma íntima, a gente não para de trabalhar. Deus vai nos mostrar outros orbes, outras sociedades, outros mundos, em dificuldade. Diz: olha, agora como meu filho Jesus, vai tu agora iluminar a humanidade. Então, esse projeto de angelitude que se estabelece em nós, na medida em que a gente vai conhecendo as leis de Deus, conhecendo os preceitos de Jesus, aqueles, inclusive, que foram melhor evidenciados, melhor exemplificados pela doutrina espírita, e tentando seguir essa trilha, esse caminho, esse farol que ilumina a estrada de cada um de nós. Reformar-se é instalar em si a brandura. Tu é branda. Tu és branda. É mesmo? E se pisar no pé, como é que fica? Pois é. Essa conquista da brandura. Às vezes até a gente nasce com pavio grande. No dia a dia, nas dificuldades da relação, a gente fica com pavio curto. Na hora da volta não tem pavio nenhum. Encostou o fogo perto. Não é? Vocês têm um pavio grande, um pavio pequeno e um pavio curto. Ou já não tem pavio? Então, reformar-se, né? É entender-se e entender. Reformar-se é trabalhar em si a virtude da caridade. Olha o mundo ao teu redor. Olha quanta dificuldade. Não faz de conta que vê. Ser, nessa encarnação, um instrumento da melhora da qualidade de vida das pessoas. Um ajuda um pouquinho no canto, outro ajuda do outro. Mesmo que você, fisicamente ou financeiramente, você não possa ajudar de modo algum, você tem um instrumento extraordinário pelo qual você pode mudar a atmosfera da Terra. O teu pensamento.
teu pensamento. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é a qualidade da atmosfera fluídica desse lugar aqui? Aqui, do nosso querido Jeff. Nesse instante, todos nós estamos trabalhando. Digo até que a reunião mais importante do Centro Espírita é a reunião pública. Essa reunião é a reunião mais importante. É a reunião mais importante. Inclusive, instrumento extraordinário para a nossa mudança, para a nossa reforma. A casa espírita tem uma dimensão material, administração material, mas ela tem uma dimensão muito maior, que é a dimensão espiritual da casa espírita. Vocês fazem ideia do laboratório espiritual que está funcionando aqui nesse instante? Os benfeitores espirituais do Jefa, tirando quem tem mais fluido para quem tem menos, sabe? É um verdadeiro laboratório aqui. Aqueles espíritos que nos acompanham, aqueles que nos obsediam, já nesse instante, os benfeitores espirituais do Jefa, que perceberam a sua chegada aqui, que a tua chegada aqui é parte de um processo de mudança interna, de ser outro. Já pega o obsessor que te acompanha e já na próxima reunião mediúnica, já está lá conversando com ele. Olha, está lá ele bravo, né? Eu vim com ela está ouvindo aquela conversa naquela sala grande. Mas ela não é daquele jeito não, viu? Ela não é boazinha não. Você não sabe o que ela fez comigo. E aí começa toda uma história que Deus te livre ouvir. Já continua isso. E ali o dialogador continua conversando com ele. E ele acaba entendendo que perdeu tempo te perseguindo. E aí ele resolve fazer o espírito, fazer a reforma íntima dele, dizer, eu estava perdendo tempo mesmo. Eu não nasci para isso. Eu nasci para ser anjo. E aí o espírito, aquele que te acompanha com o obsessor, começa a reforma íntima dele. E você está fazendo o quê? Às vezes, o obsessor da pessoa entende, é capaz de virar mentor espiritual da pessoa e a pessoa não dá nem um passo, não muda absolutamente nada. Com o mesmo pensamento, com a mesma vibração, com a mesma maneira de enxergar-se e enxergar o mundo. Combater o orgulho, aquele que faz com que a gente se sinta melhor que os outros, superior aos outros. Combater a vaidade, principalmente aquela em que a gente para juntar, que é o que é da gente e o que é dos outros também. Não é? Está cheio de histórias por aí, né? Na mídia, de gente que para crescer quer o que é seu e o que é dos outros também. Reformar-se é repartir o pão, é uma conquista interior, é buscar posturas e pensamentos que me aproxime de Deus, que me aproxime dele. Às vezes, meu irmão e minha irmã, aquilo que inicialmente parece ser um processo de perdição, é exatamente a salvação da gente. Sabe, aquele nosso querido Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, foi um dos
dos mais cruéis perseguidores de Jesus. É claro que naquela época Jesus já tinha partido, mas Jesus já disse: perseguir os deles é a mesma coisa que perseguir. Esse Paulo, que antes se chamava Saulo, um homem que tinha todo um projeto de crescimento pessoal, de ascender socialmente, de ser respeitado socialmente, de ser o maior entre os maiores. E aí ele tinha que mostrar que era exatamente igual e partilhava com o pensamento daqueles que estavam com ele. E todos aqueles que não partilhavam daquele pensamento deveriam ser eliminados. Ah, não, o ideal cristão, de jeito nenhum. Então, Saulo, para parecer grande com o seu projeto pessoal, primeira coisa, eliminar os cristãos, de alguma maneira. E um dia ele descobre que a sua noiva tornou-se cristã. Pensa numa raiva. Às vezes, a gente vê a vida dos outros e pensa que um dia não vai acontecer na casa da gente. Principalmente quando a gente tem a língua grande para falar da vida dos outros. Aí quando acontece dentro de casa, não é? É. Então aconteceu pertinho de Saulo. E ele se enche de ódio, de raiva, de rancor, reúne a tropa para eliminar aquele que levou Jesus. Mas, meus irmãos, nós nos encontramos com Jesus nos momentos mais esquisitos possíveis. E ali, às portas da cidade onde morava Ananias, aquele que levou Jesus para o meio de Saulo, ele vê ali uma luz brilhante. É uma experiência tão inesquecível a presença de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir o cristão é a mesma coisa que perseguir. Por que me persegues? Mas aquilo é tão forte na vida de Saulo que a resposta é: Senhor, o que queres que eu faça? Às vezes, a gente sai com o projeto de destruir e na hora que vai executar, descobre que não era nada daquilo, que a pessoa tem qualidades que você desconhecia. E aí você dá um passo atrás e se arrepende. E esse Saulo perseguidor, que se transformou depois em Paulo, da mesma maneira que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Saulo, que tornou-se Paulo e que tinha toda aquela ambição, percebe que ele, na verdade, é instrumento de um projeto muito maior, um projeto de salvação da humanidade. De tal maneira, colocou o seu projeto mesquinho de lado e assumiu o projeto de Jesus, que dizia: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Eu faço parte de um projeto muito maior, que começa com a minha reforma pessoal, com a minha mudança. E pelo meu exemplo, eu posso ser luz para o mundo. Olha a importância de cada um de nós. Jesus veio trazer, então, aplainar os caminhos, mostrar de uma maneira geral, melhor como chegar até Deus, trazendo um projeto extraordinário. Mas ele sabia
que um dia iria voltar ao Pai e precisaria de continuadores. Eu imagino Jesus olhando para os apóstolos. Meu Deus, olha com quem eu vou deixar o projeto de salvação da humanidade. Não é? Aqueles homens mais próximos de Jesus eram aqueles que lá naquela última ceia, Jesus falando do que iria acontecer. Senhor, vou estar contigo, juntinho, nós dois. Quantos estavam lá? Nenhum. Subiu o tubinho. Só lá, junto ao dele, depois João, né? Maria, a mãe, Madalena. Mas Jesus falava ao coração. Ele sabia que aqueles homens eram rudes. Eles sabiam que aqueles homens não tinham condição de entender perfeitamente aquilo que ele estava trazendo. Mas Jesus sabia que os homens daquela época voltariam pela reencarnação, iriam compreendendo melhor o sentido. Tá certo, muito bem. Quando falta 2, agora você me avisa. E Jesus confiou a eles a missão. Porque Jesus sabia que eles iam. E olha como Jesus falava com eles. Falava por parábolas, onde naquela história tinha os elementos necessários para que eles refletissem. Feito os avós da gente, lembra disso? Sentado na beira da calçada, contando história. Às vezes as histórias davam medo, a gente segurava assim na perna da avó, que não saía dali de jeito nenhum. O mesmo recurso que os evangelizadores, os contadores de história, usam isso. Tu és um bom contador de história? Tem cara de bom contador de história. É não? Vai treinando, viu? Vai treinando. Sim, mas a vida continua. Olha só, com a disposição dessa. Mas olha, Jesus falava ali então para aqueles homens, eles iam compreendendo as palavras de Jesus na vida, na dureza, vivendo. Aí se lembrava daquilo que Jesus dizia. Não tem outro jeito de aprender. Não tem outro jeito de reformar-se a não ser vivendo. Não é se afastando do mundo, mas vivendo. Caindo e levantando, pedindo força para soerguer-se. Não tem outro jeito. Aqueles apóstolos de Jesus não receberam aquilo e saíram dali já qualificados, não. Qualificaram-se na dureza do dia a dia. Ai, cadê Jesus? Está aqui Espírito, mas presencialmente não está. Então, confiemos na presença dele e toca para frente. Jesus sabia tanto disso, que lá naquele momento derradeiro, ali na cruz, ele não disse, Pai, olha o que fizeram comigo, mas Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas ele sabia que aqueles mesmos homens um dia voltariam com mais esclarecimento, compreenderiam melhor as palavras de Jesus. Porque a vida é um suceder de idas e vindas. Uma vez criados, simples e ignorantes, nunca mais deixaremos de existir, nunca mais. Agora, avançar mais rápido ou mais devagarinho depende da gente então, não é? A vontade firme de ser melhor, o saber que o sofrimento é inevitável. Ninguém escapa do sofrimento.
Mas aí é preciso a coragem e o bom ânimo para ir superando as coisas, não é? Vai caindo, levantando, a perna não mexe, vai para a fisioterapia, não é? Ali, eu sei, ali e não para. Daqui a pouco está ele saltitando numa perna só. Mas é assim. Todas as grandes descobertas da humanidade nasceram das dificuldades. Não é? Progresso da ciência, progresso filosófico, todo o progresso. Não pode continuar assim. E a gente tenta melhorar as coisas a partir das dificuldades. Da mesma maneira, são os relacionamentos nossos. Não é assim? Aí a gente começa a namorar, aí todo dia a gente se fantasia no melhor que a gente pode para se encontrar com o outro. É assim? No dia de juntar os trapos, acorda, cada um está como verdadeiramente é. Não é assim? Meu Jesus! Teu olho era para cá, por que agora está mais embaixo? São dois que precisam crescer juntos, laborar juntos, lapidar-se juntos, entender-se como seres a caminho da luz. O melhor instrumento de lapidação da gente é o outro na vida da gente. Aquele mais fácil, aquele amigo que você conquistou de encarnações passadas, onde você pode pôr a cabeça no ombro e chorar ali, sem ser recriminado, sem que te diga que você está errado. Simplesmente te escuta, simplesmente te abraça. Mas há aqueles que você veio para construir pontes em relação a ele, construir aproximações. Pergunta então